Depois do episódio 7 de Demolidor Renascido, você não tem mais como falar que eu estava errado naquilo que eu venho falando há semanas aqui pra vocês, que essa série, independente de como está sendo a sua experiência com ela, e independente de ter coisas maneiras acontecendo em diversos momentos, é uma grandiosa colcha de retalhos, meus amigos. Ai, Rafa, mas pelo amor de Deus, você pega muito no pé. Pelo contrário, depois que eu decidi lá no episódio 4 em parar de fazer comparações diretas com a Netflix, eu acho que eu consegui aproveitar muito mais. Então quer dizer que você gostou do episódio de hoje? Mais ou menos, eu consigo dizer que eu gostei de coisas no episódio de hoje. A treta do Demolidor com o Muse com certeza foi uma delas, né? Dessa vez eu vou ter que te decepcionar. Mas o que eu estou dizendo aqui, meus amigos, é que se você tem o QI mínimo de um ser humano que consegue raciocinar, é impossível você assistir um episódio desse e não se ligar que tudo que aconteceu com o Muse durante a temporada inteira foram cenas picadas de uma trama que foi inicialmente idealizada pra ser um episódio único. No máximo, uma apariçãozinha no final de um episódio ali, numa pós-crédito, tá ligado? Pra depois ele ser o tema do episódio seguinte. No máximo isso. Que faz todo sentido com aquela afirmação que eu tô trazendo pra vocês aqui toda semana, dizendo que eu tenho certeza de que essa série foi pensada pra ser episódica, semanal, na pegada de série da CW, sabe? E aí o Kevin Feige viu essa ideia de merda, né, e mandou voltar pro forno pra tentarem condensar uma temporada com uma história mais coesa e única. Coisa que eles fizeram e resultou nisso aqui. E isso aqui é algo ruim? Não, cara, não é ruim. Mas também tá muito longe de ser tão do caralho quanto poderia ter sido. Ainda mais se a gente considerar o material original que essa temporada, ou pelo menos esse episódio, tá se inspirando, sabe? Poxa, pra mim é um verdadeiro crime você trazer o Muse pra uma temporada, pra um episódio que seja, que é um dos vilões urbanos mais ameaçadores e sádicos de toda a galeria de vilões da Marvel. Aí você bota ele num trailer, dando a entender que ele vai ter uma participação maneira na temporada inteira. Ele vai ser tipo o que o Mercenário foi lá na terceira temporada de Demolidor da Netflix, que vão desenvolver ele, que vão explorar ele, que vão estudar o cara, mas não, aí vem a dona Disney e traz esse puta personagem foda pra dar 20, 25 minutos de tela pro cara. Porra, é impossível não ficar revoltado com uma merda dessa, gente. Revoltado não, na verdade hoje eu não tô bravo, hoje eu tô triste. Mateus, eu estou triste. Isso sem contar aquelas inconsistências de roteiro que também começam a se acumular na minha cabeça, me fazendo ter mais e mais certeza de que essas inconsistências só existem porque eu tô vendo uma série remendada. Um exemplo disso que eu nem lembrei de comentar na semana passada com vocês, mas que vocês fizeram questão de me lembrar nos comentários, muito obrigado, foi o fato do Matt simplesmente achar o esconderijo do Muse sem nunca ter tido tempo de descobrir isso. Como é que ele sabia pra onde ir? Quer saber como que ele achou aquele lugar? Numa cena cortada, com certeza. E tiveram coisas assim no episódio de hoje também, meus amigos. Parcerias que eu nunca vi sendo formadas, depois traições que aparentemente eram pra ser grande coisa, mas enfim, tudo que eu já venho dizendo nas semanas anteriores, que tem muita coisa muito boa nessa série. O próprio fato dela existir já é uma coisa linda e tomara que eles ouçam os nossos pontos pra entregar algo ainda melhor numa segunda temporada. Apesar que, quando eu vejo imagens de bastidores que mostram que eles já estão gravando a segunda temporada, como essa aqui, apesar de eu ficar feliz da vida com o traje maravilhoso que deram pro Demolidor, eu também não consigo parar de pensar no fato de que eles já escreveram o roteiro e já começaram a gravar a temporada sem nem saber a nossa reação em relação a essa, cara. Porra, como é que eu vou ficar feliz? Mas enfim, meu ponto aqui permanece o mesmo, meus amigos, de que existem coisas boas nessa série, existe muita coisa legal, mas que da mesma forma que eu venho falando nas semanas passadas sobre os episódios anteriores, esse aqui, mais uma vez, foi bom, foi legal, mas poderia ter sido excelente, cara. Agora, se você é do time que se contenta com qualquer coisa, aí já não é problema meu, tá legal? Mas enfim, é sobre tudo isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, triste Rafa Camargo, e eu convido todos vocês pra vir comigo nessa jornada de Demolidor, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Bom, meus amigos, hoje eu estou com um pouco de pressa, tá legal? Então vamos direto pro que interessa. Olha só, rimou. Vou deixar pra falar no final do episódio sobre toda a situação do Muse, tá? E de como a série encerrou o que eu acho que poderia ter sido a melhor subtrama de todas as temporadas de Demolidor até hoje, porque eu tenho muitos pontos pra trazer antes de chegar nesse ponto. Coisas que me agradaram e algumas outras que me levantaram questões apenas, o que já é um sinal positivo. Não teve nada que eu odiei absurdamente aqui até chegar na parte do Muse, mas a gente vai falar disso depois. Mas enfim, o episódio 7 de Demolidor começou muito bem, nos mostrando um pouco de como a caçada noturna do demônio de Hell's Kitchen na noite anterior impactou a vida do Matt no dia seguinte. E logo aqui já teve uma parada que eu acho que eu nunca comentei aqui com vocês no canal, não tive a oportunidade de falar sobre esse tema em específico, mas que é o fato do Matt sentir tesão sendo o Demolidor. Tipo, literalmente essa palavra, ele tem tesão em fazer aquilo. Eu falei na semana passada sobre como eu amei o fato da série ter tratado aquilo como um vício, dele cedendo ao desejo primitivo dele vestir o manto, e aqui eu achei mais do caralho ainda o fato de que ele tá sangrando, todo fudido no banho, mas quando a psiquiatra entra lá no banheiro com ele, o
o bichão já tá doido pra dar uma zinha com ela. Superficialmente, a gente pode analisar essa cena apenas como um momento de sexo. Inclusive, eu acho que pode ter sido visto dessa forma por muitos de vocês. Mas eu, particularmente, acho mais legal encarar esse momento como algo muito mais simbólico até, no sentido de que aquela saidinha noturna do Demolidor fez o Matt se sentir vivo de novo. Isso é muito foda, cara. Só não acho tão foda a maneira com que a série trabalhou nos últimos episódios a relação desses dois personagens aí, porque eu, no momento em que a psiquiatra disse eu te amo pro Matt, tinha certeza de que ele ia responder qualquer outra coisa menos eu te amo também, porque afinal, eu não sei vocês, mas eu não vi nada que pudesse justificar o amor crescendo ali naquela relação. Amor, cara, amor é muito forte. Eu vi eles saindo juntos no episódio 2, eu acho, depois eu vi eles se encontrando algumas noites ali em episódios específicos, mas eu não vi nada tão maravilhoso, ou tão impactante, ou tão marcante quanto a história de amor entre o Matt e a Karen. Sendo que nem lá eu lembro dele ter falado que amava ela. Talvez falou, só não lembro, mas enfim. Meu ponto aqui é que é óbvio que quando ela falou isso vai dar merda, porque ele não vai responder que ama ela também, certo? I love you, Matt. I love you too. Bom, acho que dá pra gente assumir que tinha mais cena desses dois aí que eu não assisti, né? Porque cortaram, porque provavelmente cortaram. Só que pra essa cena fazer sentido, pra eu comprar essa relação, eu tinha que ter visto mais essa relação, né, gente? Enfim, na sequência a gente vê o Matt indo pro escritório e pedindo pra aquele seu parceiro ex-policial lá ir atrás de pistas sobre o paradeiro do Mills pra que o Demolidor possa ir atrás dele depois, antes dele fazer mais uma vítima. E aqui veio uma parada que eu achei muito estranha, cara. Vou deixar bem claro, eu não tenho certeza do que eu estou prestes a dizer, pode ser que eu comi bola em algum momento. Então, se isso foi o caso, comenta aqui embaixo que cena que eu não me lembrei, que diálogo que eu não levei em consideração. Mas eu não acho que eu comi bola não, e o que eu acho de verdade é que isso aqui não fez muito sentido não, cara. Porque eu não consegui entender como que essa dupla aí foi formada, cara. O que esse amigo do Matt tá fazendo com a negociadora da polícia que tava atendendo um chamado do banco da semana passada, bicho? Eu nem vou entrar no mérito de que a detetive da polícia de Nova York tava fazendo bico de negociadora, aparentemente, porque isso não é a função de uma detetive, mas enfim, deixa quieto esse ponto. Porque o que me pegou mesmo nessa cena foi o fato dessa parceria aí ter sido formada do nada, cara. A única coisa que eu me lembro desses dois juntos aí foi lá no primeiro episódio, na primeira cena deles conversando no bar sobre a aposentadoria do cara chegando, mas depois disso a gente teve 6 outros episódios e nada disso foi citado, essa relação nunca foi trabalhada. Então eu vou assumir aqui que eles eram parceiros, eu vou assumir que quando o Matt pediu pra ele investigar, ele chamou ela pra ir junto, pra eles botarem o papo em dia, sei lá, porque ele não precisava dela nem pra saber a localização do lugar onde ele tinha que começar a pesquisa dele, porque afinal o Matt tava lá, o Matt sabe dizer pra ele onde que é o esconderijo do Mills. Então não fez sentido nenhum pra mim essa relação dos dois aí, e pra mim é mais um exemplo de uma cena cortada, né? Talvez tinha alguma trama ali da relação desses dois sendo evoluída, deles se conhecendo ou se encontrando de novo, sei lá, e talvez o Kevin Feige achou que era chato demais, mandou cortar e botar outras coisas no lugar, só que esqueceu que quando você tira isso, algumas outras cenas param de fazer sentido, porra. E aí, literalmente, na próxima sequência, isso acontece de novo, mano, porque essa amiga detetive aí vai passar um relatório pro Fisk lá de tudo que ela encontrou no metrô, uma cena que acaba ficando muito confusa no sentido da idoneidade dessa personagem, vamos dizer assim. Porque a série meio que tá desenhando, a trama meio que tá desenhando que todo mundo que tá 100% fechado com o Fisk sabe qual que é a real do Fisk. Ou por ter sido ameaçado, como foi o caso do chefe da polícia lá, ou por não se importar mesmo, como é o caso do Relações Públicas dele. Então, o que essa cena da detetive aí representa? Ela, teoricamente, é uma traidora? Isso aqui é pra ser uma cena de traição? É um plot twist de que o Fisk comprou ela também? Ou não? Ela só tá fazendo o trabalho dela normalmente? Porque, eu não sei se você sabe, mas não é trabalho de um detetive da polícia se reportar direto pro prefeito. Isso não existe. Então, pra mim, isso é mais um caso de picote. Talvez era pra ter mais coisa aí nessa trama, nessa relação dela com o ex-policial, visto que eles apareceram juntos na cena de abertura. E talvez também essa cena deveria representar algum tipo de grande traição do Fisk comprando mais e mais pessoas ali, mas isso acaba não funcionando porque essas cenas foram tiradas da série. E aí provavelmente na hora do coitado do montador tentar contar uma história com tanto de recorte diferente que ele tem na mesa dele, ele acaba deixando algumas pontas soltas, é inevitável, como essa aqui. Mas enfim, também tivemos uma subtrama ali da Vanessa lidando com uma ameaça de um cara que queria trair o Fisk e tomar o lugar dele. Eu nem tenho muito o que falar sobre essa sequência aqui, porque em nenhum segundo eu acreditei que ela ia trair o seu marido, mesmo que a série tenha tentado criar um suspense em cima disso, funcionou zero comigo, não sei com vocês. Então foi irrelevante pra mim e meio que só comeu tempo de episódio. Não me importei, mas não desgostei tanto também. E aí, vamos falar do que interessa, meus amigos. Vamos falar daquilo que importa de verdade, que é o Mills, né, meus amigos? Ou o Muso, como a legenda tá falando, como a dublagem tá falando. Eu confesso que eu vou chamar ele de Mills aqui, porque eu não gosto muito da pronúncia Muso, tá? Pra mim, Muso fica parecendo que eu tô falando de um ex-BBB, sei lá. Então eu vou logo arrancar o band-aid aqui, pra você poder ficar revoltado comigo de uma vez, tá? Pra gente poder falar de verdade a partir disso. Eu não gostei do que fizeram aqui.
Pronto, é isso. Eu fiquei muito decepcionado com a maneira com que eles levaram a história do Muse até ela se concluir aqui. Decepcionado é diferente de bravo. Eu não fiquei puto, eu só tô triste, cara. E fico ainda mais triste quando eu começo a ler alguns comentários por aí da galera falando coisas do tipo: ai, Rafa, fica tranquilo, porque já foi confirmado que ele vai aparecer na segunda temporada. Cara, isso não me deixa mais feliz, isso me deixa ainda mais triste. Poxa vida, gente, que decepção ver essa trama de um personagem tão foda ser desperdiçada desse jeito nesse episódio, cara. Ainda mais depois da semana passada que eu senti uma injeção de adrenalina e cheguei a falar aqui pra vocês que eu tava animado pro que estava por vir. Porém, mal poderia imaginar o Rafa da semana passada que o que estava por vir eram só mais 2 cenas do Muse. Ele só tem mais 2 cenas depois do que eu falei na semana passada. A primeira em que a gente tem uma única sessão dele ali com a psiquiatra, meio que revelando ele como Muse, com ele expelindo ali pra gente o seu backstory inteiro em menos de 5 minutos, cara. Poxa, que triste, cara, que decepcionante. E aqui eu vou ter que quebrar uma promessa que eu fiz lá no 4º episódio e vou ter que comparar com a Netflix, porque não tem como não comparar isso aqui com o Mercenário, sabe? Porque a personalidade e o trauma daquele cara foram trabalhados, como se a gente tivesse uma escultura de cartas, maluco. É tudo tão perfeito, é tudo tão equilibrado. Todo episódio a gente se aprofundava um pouquinho mais, até tudo culminar num episódio maravilhoso em que o Fisk desvenda a mente dele por meio de arquivos do psiquiatra lá que tava gravando. E é ali que a gente descobre o passado inteiro daquele malandro e o quão perigoso aquele cara é. E eu, por achar o Muse um personagem ainda mais foda que o Mercenário, eu digo melhor, não é necessariamente melhor, mas eu como roteirista preferiria 1 milhão de vezes mais o Muse pra poder contar uma história. Então me deixa incrédulo, cara, de verdade, sem palavras, ver que os caras trouxeram o Muse pra mandar esse papinho pra psiquiatra e depois morrer pelas mãos dela também. Gente, de verdade, eu vou repetir aquilo que eu falei antes da vinheta pra vocês. Se você se contenta com isso, se você consegue assistir isso e pensar: ah, mas na segunda temporada ele vai voltar, então beleza. Que dó de você, cara, pô, que pena de você. Como você se contenta com pouco, mano? Esse não é o meu caso, cara. Eu já tava meio decepcionado pelo Muse ter aparecido, porra, no 6º episódio, sabe? De uma temporada com 9, mas tudo bem. Como eu disse na semana passada, eu já ia me dar por satisfeito se a gente explorasse ele legal daqui pra frente. Mas nem isso os caras me deram. Nem esse prazer eles me deram. Botaram essa ceninha de ação terrível, porque de verdade, vocês vão me perdoar também, essa cena de ação foi péssima, terrível, totalmente feia, picotada e nem parece que foi produzida pela mesma equipe que entregou aquela cena de ação maravilhosa na semana passada. Talvez porque não tenha sido a mesma equipe, né? Recortes, recortes e recortes aconteceram. E aí a gente tem a porra do Muse, cara. Porra, a porra do Muse, que podia ser um inferno na vida do Matt, correndo pelas mãos da psiquiatra e servindo unicamente como trampolim narrativo pra história chegar no lugar que eles querem que chegue, com o Fisk dizendo em algumas entrevistas lá que a força-tarefa antivigilantes está funcionando e mentindo que foi ele o responsável pela morte do Muse. Poxa vida, gente, que decepção, cara. Poxa, que decepcionante, cara. Eu não tenho muito o que falar, eu tô triste, eu realmente tô triste. O Muse nessa temporada era pra ter sido o Mercenário na temporada 3, ele é escrito dessa forma. Mas se lá a gente consegue ter algo pesado, brutal, psicologicamente perturbador e que acaba tendo uma importância fundamental no motivo da batalha final da temporada acontecer, aqui não. Aqui a gente não tem nada disso porque, infelizmente, e eu tenho certeza do que eu vou falar agora pra vocês, eu não tenho mais dúvida nenhuma na minha cabeça, o Muse foi idealizado pra ser um vilão semanal, exatamente iguais aos vilões das séries da CW. Era pra gente ter a trama do Tigre Branco, depois o dia do assalto ao banco, depois a saga do Muse, e uma série que seria tipo as aventuras de Matt Murdock. Toda semana uma aventura diferente com o seu melhor amigo da vizinhança, Demolidor. Então o que eles fizeram aqui nessa temporada, e eu repito, eu tenho certeza disso que eu vou dizer agora, foi pegar as cenas desse episódio único, desses 40 minutos únicos que eles tinham de história, e jogar um pouquinho ali no episódio 1 pra gente ver a cara do Muse, depois uma cena aleatória dele indo pra psiquiatra no episódio 2 pra gente lembrar que esse cara existe. Mas é inegável, tanto pra mim quanto pra você, que se a gente pegar todas essas cenas da temporada inteira com o Muse e compilar elas, o que a gente vai ter é um episódio único, com começo, meio e fim, com uma apresentação do personagem, com uma batalha intermediária e uma treta final definitiva pra conclusão daquela trama. E considerando isso e assistindo isso e idealizando as possibilidades do que poderia ter sido feito com o que é de fato feito, eu não consigo nem ficar bravo. De boa, eu não tô bravo, eu estou triste. Inclusive pra melhorar esse clima de merda aqui, deixa eu mostrar uma novidade pra vocês. Eu fiz ontem a minha tatu, finalmente, do Demolidor, que eu tava doido pra fazer há um tempão já. Eu já quero até recomendar pra galera de São Paulo, meu tatuador aí, o Du, maravilhoso, vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês. E conseguiu criar uma arte incrível em homenagem, é claro, a um dos melhores momentos da história de heróis em live action. Come on! Kill me! No! God knows I want you, but you don't get to destroy who I am. You will go back to prison. And you will live the rest of your miserable life in a cage, knowing you'll never have Vanessa. That this city rejected you. It bit you. I
beat you! Que cena foda, maluco. Como me arrepia só de lembrar dessa cena. Na verdade, é nisso que eu vou me apegar e foda-se, cara. De verdade, hoje definitivamente não foi um bom dia pra um fã de Demolidor, mas também não foi um péssimo dia, vai. Sei lá, eu vou tentar me apegar ao fato de que com essa temporada existindo e com o fato de que a galera está gostando do que está assistindo, eu posso acreditar que talvez eles possam refinar ainda mais as pontas pra entregar uma segunda temporada que seja finalmente idealizada como uma história que tenha começo, meio e fim, uma história contínua desde a sua fundação, desde o início do processo criativo. Porque esse é o meu maior problema com essa temporada, com essa série, com a maneira com que ela foi idealizada. E isso não vai melhorar, não tem como melhorar, já tá mais provado que não vai melhorar. Então, eu larguei mão já dos 2 próximos episódios. Tô sendo sincero aqui com vocês, eu poderia vir aqui e começar a gritar e ficar feliz da vida e dizer: ah, mas na semana que vem tudo vai melhorar, podem ficar tranquilos, vamos nos encontrar aqui pra celebrar juntos. Mas é mentira, não vai melhorar, gente. Vamos ser bem sinceros, vamos ser realistas aqui. Pode ser bom, os 2 próximos episódios, pode até ser muito bom, mas não vai ser excelente nem a pau. Já era pra ter sido excelente, sacou? Já não tá excelente até agora, não vai ser excelente. Então talvez seja só um mecanismo de defesa, talvez eu só esteja tentando me proteger de criar expectativas, porque eu sei que elas são praticamente impossíveis de serem atingidas. Sim, mas acredite, é melhor que seja assim. Porque não existe sentimento pior pra alguém que curte muito um bagulho e que quer compartilhar esse bagulho com o mundo, em ver essa oportunidade ser desperdiçada. Eu nunca vou me esquecer do meu brother Spencer me falando que ele detesta a trama do Hulk lá em Ragnarok, porque ali eles praticamente destroem uma das maiores histórias do personagem, que é o planeta Hulk. Então, apesar de ter sido legal pra cacete, pra mim, que não li essa história, que não sabia como poderia ter sido a história de verdade, eu super entendo o coitado do Spencer, gente. Pô, coitado do cara, que dó do Spencer. Porque é exatamente isso que eu sinto aqui com a morte do Muse, e como isso impactou em tão pouco na trama do Fisk Prefeito, que pra mim é uma saga foda de Demolidor. E que eu repito, por mais que eu consiga entender de boa quem tá tendo uma experiência boa, quem tá curtindo pra caramba, quem tá achando a série maneira, dessa vez eu sou o Spencer, cara, e eu tô na bad de verdade por ver tanto potencial, tanta história que poderia render uma temporada lendária de Demolidor sendo desperdiçada em prol de algo apenas ok. Pode ter o Muse na próxima temporada? Pode, é claro que pode, mas já não vai mais ser a primeira vez que o Demolidor encontra ele, isso já jogaram fora aqui. Já não vai mais ser a primeira vez que ele expõe a sua arte pela cidade, isso já aconteceu pela primeira vez aqui. É tipo Batman vs Superman, tá ligado? O Zack Snyder já destruiu uma parada que poderia ser muito foda, porque agora ela já existe. Então a partir de agora eu já não estou mais esperançoso pra que a gente tenha uma história que faça jus a essa saga Fisk Prefeito. E tudo que eu estou esperando pras próximas 2 semanas são pequenos momentos muito legais pra eu poder aproveitar e poder vir aqui dizer pra vocês que foram muito legais, mas nada mais do que isso. E o que eu espero de verdade é que nisso, cara, só nisso, eles não nos decepcionem. E aproveitando também, a gente não quer deixar de te convidar pra nossa live especial de The Last of Us, porque sim, eu e o Spencer vamos estar reunidos todos os domingos a cada final de episódio pra bater aquele papo gostoso sobre tudo que a gente acabou de assistir, nos 2 canais simultaneamente. E no dia 6, às 8, vamos ter a primeira live falando sobre as nossas expectativas para essa segunda temporada. E nas semanas seguintes, todo domingo às 11, assim que sair os episódios da segunda temporada. Então já estamos avisando antes pra você poder se programar aí, porque diferente da história do segundo jogo, a nossa live vai ser muito maneira. Pô, pera aí. A história do segundo jogo é boa. É perfeita, velho, pô. Já falei pra você que eu não gosto, velho. Não vai ficar mexendo o saco com isso, velho. Porra. Vai ter que aprender a lidar com isso, velho. Eu não gosto, mano. Vai ficar puto? Não pode ficar puto também. Tá puto? Vai te fuder.